Nosso link de transmissão tá no ar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Aqui é o Cristiano Cavalcante. Se você não me conhece, eu passei em segundo lugar no concurso do Senado Federal, estudando só 4 meses. Sou professor dos cursos aí, Concurso de Verdade, o Segredo da Aprovação. Do que se trata esse vídeo aqui? Se trata da estratégia de acertar 90% na prova no concurso público. Tem gente que passou no Tribunal de Contas só usando essa estratégia, hein? Além disso, eu vou dar uma dica para você de como é que você pode focar mais no que é mais cobrado pela banca. Assim você vai conseguir reduzir muito o que você tem que estudar. A ideia central de todo esse vídeo é te mostrar que mesmo estratégias, ferramentas e técnicas poderosas que dão muito resultado são simples de implementar. Esse é o segredo, é a simplicidade, você conseguir colocar em prática e ter o resultado que você quer. No caso da Ana, ela queria passar em concurso, era o sonho dela. E ela abriu mão de muita coisa para poder se dedicar aos estudos. E olha, ela se dedicou. Ela estudou ali por horas a fio, dias, meses, anos ali. Ela tinha sonhos assim, ela, como qualquer pessoa, poxa, ela queria ter independência, queria ter o dinheiro dela, queria viajar. Eu lembro que ela falava assim que uma das primeiras coisas que ela ia fazer quando ela tiver dinheiro ia ser comprar um carro para ela. Acho que ela não aguentava mais andar de ônibus, ela queria ter um carro dela, sabe? Ela queria ser reconhecida, ser admirada, enfim, ser importante, vencer, sabe? Vencer através do concurso. Só que o resultado não veio. Não veio. No dia da minha nomeação, eu estava feliz, eu estava muito eufórico. Eu lembro que eu imprimi a página do Diário Oficial da União, mostrei para minha esposa, a gente se abraçou e tal, foi aquela euforia toda, e eu fui na casa dos meus pais. Mostrei para eles, foi aquela alegria, aquela coisa toda. Aí ela veio do quarto, porque ela estava lá no quarto estudando. O que foi, gente? O que está acontecendo? Cris, o que foi? Eu falei, Ana, consegui. Fui nomeado. Não só passei, mas eu fui nomeado no Senado. Sabe? Poxa, Cris, parabéns e tal. Mas eu vi dentro dela ali aquela tristeza, sabe? Aquela amargura profunda. Acho que quase consegui escutar os pensamentos dela. Poxa, ele passou e eu ainda não. Eu estou estudando há mais tempo que ele e eu não consigo. Por quê, meu Deus? Por quê? E eu nunca esqueço disso. Aquela cena dela voltando pro quarto. Que a vida dela era ali, naquele quarto. Eu vi aquele corredor, ela indo em direção ao quarto dela. E eu fui atrás dela. Pedi licença, entrei no quarto. Ela tinha uma mesa de estudo que ficava perto da cama, assim. Ela estava sentada lá, assim, olhando pro nada. Aí eu sentei na beirada da cama. Falei, Ana, olha, por que você não estuda do jeito que eu estudei? Ela, não, Cris, eu não sou tão inteligente assim. Eu falei, não se trata de inteligência. É técnica e estratégia. Se você usar, você vai arrebentar, você vai passar. Fui falando, ela olhava assim, Xana, ninguém estuda assim. Eu falei, exato, Ana, ninguém estuda assim. Faz isso para você poder ver. Qual foi o resultado dela? De não conseguir classificação, de não conseguir nem aprovação, assim. Nada disso. Ela não só foi aprovada, como ela foi nomeada em 2 concursos. Concursada aqui no GDF, ela montou um apartamento para ela, comprou o sofá que ela queria, pôs a televisão, comprou um carro para ela, ela viajou bastante, com importância, reconhecimento e tal. Ela conseguiu tudo isso, sabe? Eu sou muito grato por tudo isso ter acontecido, porque após ela, N outras pessoas continuaram procurando e tal, e foram mais pessoas, os resultados foram crescendo, foi realmente fabuloso tudo que veio. Meu nome é William Bryan, eu sou advogado aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Eu gostaria de agradecer você, Cristiano Cavalcante, por ter me dado essa oportunidade, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo isso do fundo do meu coração. Então, muito obrigado, e se não fosse por você, eu não teria isso aqui, ó. Carteirinha da OAB. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Paz da Silva, com a prova de perito criminal. Eu resolvi focar com a técnica da draconiana que eu aprendi no concurso, no curso do Cristiano. É uma das técnicas mais poderosas que tem no curso. Nas matérias de penal, processo penal e criminalística. E, para minha surpresa e da minha família, eu fiquei em segundo colocado no concurso. Quando você está sentindo que está melhorando, você acredita, você fala, poxa, eu estou aprendendo aqui, eu estou passando aqui de 60, já fui para 65, estou em 70. Tem uma semana mais ou menos que eu peguei o resultado do concurso que eu prestei e saí em segundo lugar. Eu agradeço muito o Cristiano, o método dele. E sabe qual foi a principal coisa que mudou nessas pessoas, incluindo a minha irmã? Foi entender que não é só estudar, é como se estuda. Isso faz toda a diferença. É a fundamentação disso em cima de 2 coisas, estratégias e técnicas. Olha só, o foco aqui
é você perceber que mesmo tudo isso sendo tão forte e poderoso, é simples de implementar. Uma semana de estudo pode até ser fácil, um mês até, mas 2 meses, 3 meses não é fácil. Mas depois que você pega o jeito, fica simples. Fica realmente simples. Eu relembro que essa estratégia que você vai ver aqui agora foi a mesma estratégia utilizada pelo Vitor Fujimoto para poder passar no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Um amigo meu mandou um vídeo falando sobre como acertar 90% de português e eu usei a técnica dos 90% e deu certo, né? E veio a prova do Tribunal de Contas do município de São Paulo, onde estou aprovado e onde tomei posse e estou exercendo o cargo. Mas quando eu vi aquele vídeo, a minha ficha caiu. Obrigado, Cristiano Cavalcante. Como sempre, a parte final, o agradecimento. O estudo é dividido em 3 etapas. Na primeira, onde você procura entender o conteúdo. A segunda, onde você procura internalizar o conteúdo. E a terceira, onde você procura revisar esse conteúdo. Um grande problema que acontece é muitas pessoas confundirem essas etapas aí. Nesse vídeo eu não vou conseguir falar para você muita coisa de entender e internalizar. A estratégia é focada já na parte de revisão aqui. O conceito geral da revisão estatística de 90% é você conseguir focar exatamente no que impacta mais negativamente a sua nota no concurso público. Vou te passar o passo a passo já já. Um uso muito comum que eu faço dessa estratégia é naquela aula minha, como estudar para acertar 90% em português constantemente. Assiste agora aqui, porque isso aqui vai mudar a sua vida nos concursos públicos. E se você já viu essa aula, presta atenção, que tem alguns trechos novos aqui que são importantíssimos. Então como é que você faz para acertar 90% em português constantemente na prova? Como é que você faz o uso prático aí dessa técnica da revisão estatística de 90%? Você faz o seguinte, você pega, escolhe o seu concurso, você tem a banca que você tem que derrotar. Por exemplo, aí o Sebrasp, a CESP, né? O CESP. Você imprime as provas lá, umas 30 provas tá bom. Você pode encadernar aquilo ali ou então grampear. Lembra de imprimir a prova e imprimir o gabarito. Ok? Prova, gabarito, prova, gabarito. Quem gosta de usar o site de exercícios aí pode usar. Tem o que? Concursos, que é um site muito bom, Tec Concursos. Só que é importante você não fazer as questões do site e sim ir no menu de provas. Tem que fazer a prova. Já vou explicar por quê. Então você faz todo dia uma ou 2 provas ali. Fez as provas, você corrige o gabarito e você vai estudar o que você errou. Então não é fazer a questão e checar no gabarito, não. Você faz elas de uma vez só. E depois você checa o gabarito e aí você vai estudar os seus erros. Acabou de estudar, você refaz os erros. Ok? No dia seguinte você faz de novo, mais ali 20 questões de português ali, 1 ou 2 provinhas ali. No terceiro dia a mesma coisa, no quarto dia a mesma coisa. Aqui vem uma separação. Se você estuda 5 dias por semana, você vai aguardar o 5º dia para fazer o seu estudo aprofundado. Se você estuda 6 dias por semana, você vai aguardar o 6º dia para você fazer o estudo aprofundado. Então o que você faz no estudo aprofundado? Você vai pegar primeiro todos os erros da semana e você vai categorizar eles. Isso aqui é interpretação de texto, isso aqui é crase, isso aqui é conjugação. Você vai separar os erros e você vai identificar os 2 ou 3 erros que mais impactam negativamente a sua nota. E de posse desses erros, ali você vai parar e vai estudar aqueles assuntos. Você pode assistir videoaula, ler PDF, ler uma apostila, usar uma gramática. Você vai estudar, por exemplo, se você está errando muito crase, vamos supor que você está sem material, você pesquisa na internet crase. Leia aquele material de crase, estuda, aí depois você faça mais questões, faz de 10, 30, umas 50 questões só sobre crase, trabalha bem aquilo ali. Depois pega as questões da semana ali que você errou de crase, refaz para poder ver se você aprendeu. O objetivo é dizimar aquele erro. Crase, se era um problema, que você errava muito, a partir de agora vai ser um ponto forte seu. Resolveu o problema de crase, pega o segundo tópico de português que você mais erra e faça a mesma coisa. Estude, aprofunde, use gramática se precisar, faça inúmeras questões, faça as questões que você errou durante a semana. Você vai dizimar dessa forma os seus 2 ou os 3 erros que mais impactam a sua nota. Na semana seguinte, quando ela for começar, você reinicia o ciclo. Faz de novo 1 ou 2 provas por dia. O interessante é que nessa segunda semana, se você errava muita crase, por exemplo, você passa a não errar mais, porque você resolveu o problema. Aí vão começar a aparecer outros erros. Erro que antes, que muitas vezes eles não impactavam tanto a sua nota, agora eles passam a impactar mais. Porque o erro que era grande foi resolvido já. Você passa a focar mais nesses erros menores. E assim, passo após passo, você deve eliminando essas falhas, eliminando esses erros. Isso vai fazer a sua nota subir drasticamente num tempo curto. Se você identificar que tem algum ponto ali que você não consegue resolver,
você tem que resolver aquilo ali. Nem que você tenha que comprar um curso específico para resolver aquilo ali, ir atrás de questões resolvidas só sobre aquele assunto, procurar um professor particular. Ali é a hora de você resolver. Você não deve estudar todos os tópicos do jeito igual. Alguns tópicos, eles merecem mais destaque porque eles impactam a nossa nota negativamente muito forte e a gente não consegue resolver eles sozinhos. Então não tem problema se você passar 3, 4 dias estudando aquilo ali, mas tem que resolver aquele ponto, sabe? Olha só, a gente não está estudando português com foco no português. A gente está focando no português que é cobrado pela banca. Mas no fundo, nosso foco não é nem esse. O nosso foco não é no português que é cobrado pela banca. O nosso foco é nos erros daquele português que é cobrado pela banca. Mas do jeito que a gente está fazendo aqui, se você seguir exatamente o que eu falei, o nosso foco não é nem nos erros do português cobrado pela banca. O nosso foco é nos erros que mais impactam a sua nota na prova daquele português que é cobrado por aquela banca. Se você, por exemplo, de cada questão que você faz de porquês, você erra metade, e de cada questão que você faz de crase, você erra só 20%, qual dos dois impacta mais negativamente a sua nota? Esse aqui que você erra 50%, você erra metade, ou esse aqui que você erra só 20%? A resposta é depende. Qual dos dois impacta mais negativamente a minha nota na prova? Não tem a ver com a quantidade de erro do seu percentual de acerto naquele tópico. Tem a ver também com a quantidade de questões que caem na prova ali. Por isso que a gente não estuda por questões, a gente estuda por prova. Existe uma densidade, existe uma certa quantidade de questões que a banca coloca sobre aquele assunto na prova. Então vamos pegar um exemplo fictício aqui para você poder conseguir entender isso bem claro. Vamos pegar de novo os porquês aqui. Pô, porquês, Cristiano, eu erro metade, tá? Então toda a prova cai 2 questões. Quer dizer que você erra quantos? Você erra uma e acerta uma. 50%. Cristiano, poxa, e crase? Pô, crase cai 10 questões na prova. Vamos supor que caia, só um exemplo fictício. Caem 10 questões na prova. E eu sempre erro 2, eu erro 20%. Qual das duas custa mais ponto para você? Uma de cada 2 você erra uma, ou uma de cada 10 você erra 2? É claro que essa aqui custa mais para você. Porque você está errando o dobro do que você está errando aqui. Aqui você erra 2, aqui você erra uma. Então repara que às vezes você tem que focar mais no estudo de crase e deixar aquilo afiado. Para se cair 15, 20 questões, você vai acertar as 15 às 20, do que tentar resolver aqui esse estudo seu aqui dos porquês. Então o foco é no erro que mais impacta a sua nota na prova. E eu canso de ver gente estudando português, todos os tópicos de jeito igual. Canso de ver gente estudando português, por exemplo, focando onde ele está errando mais. Pô, Cristiano, eu estou errando mais aqui os porquês, mas não interessa eu errar mais em termos percentuais. Como é que você faz para poder sintetizar e estudar mais do que a banca mais cobra? É você fazer por provas e não por exercícios. Porque por exercícios, você vai pegar, vai sortear e tal, as coisas vão ter mais ou menos o mesmo balanço ali. Agora, se você pega por prova, você vai respeitar, mesmo que você não queira, a densidade, a estatística de cobrança que a banca tem sobre cada um daqueles assuntos. Ah, poxa, aqui de substituição, sempre tem 2 questões, vai ter as 2 lá. Aqui, poxa, interpretação de texto, sempre tem 8, 9, 10 questões, vai ter as 8, 9, 10 questões lá. Então, você vai pegar certinho e vai estudar mais o que é mais cobrado, simplesmente porque na prova tem mais questões sobre aquilo. Se você erra muito um assunto que é pouco cobrado, vai aparecer pouco, simplesmente porque tem poucas questões sobre aquilo. Então, se você fizer exatamente do jeito que eu falei aqui, você vai conseguir pegar o seu estudo e fazer crescer muito mais rápido, muito mais forte, porque você vai focar no que é mais cobrado pela banca ali. Síntese da nossa estratégia de revisão 90%, usando o português como exemplo. Você vai escolher o seu concurso, a sua banca organizadora, e você vai imprimir uma certa quantidade de provas com gabarito. Você pode usar também um site de exercício. Apenas lembre-se de não pegar as questões, e sim por provas. Após isso, você vai fazer 1 ou 2 provas por dia. E após fazer a prova toda, você vai verificar o gabarito, vai estudar as questões que você errou e irá refazê-las após isso. No dia seguinte, você refaz a mesma coisa. Faça 1 ou 2 provas, confira o gabarito e veja o que errou. Faça isso todos os dias da semana, com exceção do último dia seu de estudo. Nesse último dia, você vai ver todos os seus erros e vai pegar os 2 piores, os 2 ou 3 piores. E esses erros você vai estudar com mais profundidade. Pode consultar gramáticas, videoaulas, apostilas ou PDFs. Depois disso, faça várias questões, inclusive as questões que você errou durante a semana daquele assunto.
você vai ver que na semana seguinte, aquele assunto não será mais um assunto no qual você vai errar. Você simplesmente terá acertado as questões que antes você erraria, exatamente porque você estudou aquele assunto. Siga fazendo isso, semana após semana, dia após dia, fazendo as provas e uma vez por semana aprofundando e eliminando aqueles erros. Tem técnicas para depois disso, para você pegar sua nota e subir acima de 90%. E tem técnicas para antes disso, para você entender mais facilmente uma matéria, para você poder interiorizar melhor aquela matéria. E tem várias outras estratégias, algumas bem mais rápidas, outras muito mais poderosas do que essa aí. E todas são muito simples. São muito simples para você poder implementar. Uma verdade é que já foi a época que concurso público era uma coisa só de querer, de força de vontade. Não é mais a época para os amadores. Concurso público hoje em dia é para os profissionais. E essa aula é uma pequena amostra do que você pode ter do seu lado, como ferramentas, técnicas e estratégias para poder te ajudar a conquistar o seu sonho. Então vamos para cima. Pega as coisas que eu estou ensinando essas semanas aqui e coloca em prática. Tendo como, entra no curso, aprofunda, dê essa chance a você. Se dedique a fazer isso aí. É pelo apartamento que você vai comprar para você, é pelos pais que você quer ajudar, é pelos filhos que você quer alimentar, é por aquelas férias que você quer realmente tirar e descansar. Sabe, tudo isso vale muito a pena. Eu tinha muita chance por causa da preparação que eu aprendi com o Cristiano. E é isso, eu recomendo o trabalho dele, assim, boto a mão, a cabeça, o corpo inteiro no fogo. Ele é uma pessoa extremamente determinada, focada, prática e que tem muito a ensinar para vocês. Ele me ajudou, eu recomendo muito o curso dele. Muito obrigado por ter você aqui, muito obrigado mesmo. Se prepara para esse terceiro vídeo que ele vai ser show e um forte abraço para você. E vamos para cima.